A ressurreição de Jesus é o evento mais importante da Bíblia, mas também é o menos valorizado. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Eu sou o pastor Paulo Coutinho, você está no Avino Teologia e eu quero fazer um misto aqui nesse vídeo sobre a ressurreição de Jesus, a sua importância, o seu resultado ou os benefícios dessa ressurreição e te mostrar os bastidores da crucificação de Jesus em The Chosen. Pastor, por que Jesus morreu? Esse é o primeiro ponto que eu quero entender. Por que Jesus morreu? E a resposta para a gente está em Romanos, capítulo 4, versículo 25, que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, Jesus morre pelos nossos pecados, mas ressuscita para que a gente seja justificado. Então, a importância da ressurreição de Jesus é porque sem a ressurreição não haveria justificação. Ou seja, todos nós estaríamos do mesmo jeito, sem esperança, sem expectativa, sem céu, sem absolutamente nada. Tá? Ou seja, lembra que no Antigo Testamento as pessoas só eram aceitas por Deus mediante um sacrifício. Sem um sacrifício, sem a morte de um inocente no lugar do pecador, não havia aceitação da parte de Deus para as nossas vidas. Então, quando Jesus morre, Ele está nos dando o acesso a Deus. Ele está nos fazendo ser aceitos por Deus por meio da sua morte e nos justificando dos nossos pecados mediante a sua ressurreição. Então, todo o sacrifício do Antigo Testamento é um tipo de Cristo, ele aponta para Jesus. Então você que confia na obra salvadora de Jesus mediante a sua morte e ressurreição, fazendo aquilo que Ele falou em sua palavra, decidindo seguir o que está em sua palavra, como Jesus disse em João 3, aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado, porque o único meio de salvação é o meio que Jesus proporcionou, é por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Porque morrer, qualquer um poderia morrer, mas ressuscitar é completamente diferente. Só Jesus ressuscitou. Eu acredito que o melhor texto que trata desse assunto é o capítulo 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque ele vai dizer: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Se você também está firme, você que está me ouvindo, me assistindo, você que está firme em Cristo, coloca aí um comentário: pastor Paulo, eu estou firme. Coloca aí o dedo no like aí e me fala: eu estou firme, pastor. Eu recebi o Evangelho e continuo agarrado ao Evangelho, a mensagem de salvação por meio de Cristo. Versículo 2: por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ou seja,
não é apenas ouvir o Evangelho, mas também reter a palavra pregada dentro de nós. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Termina o versículo 8. Às vezes nós focamos em Pedro como sendo líder e tudo mais, mas na verdade o líder mesmo da igreja foi Tiago. O líder da igreja em Jerusalém não foi Pedro. O líder da igreja foi Tiago. Deus tinha outras missões com o apóstolo Pedro, mas é Tiago quem vai pastorear, quem vai dirigir, quem vai supervisionar a igreja em Jerusalém. E ele continua dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Eu criei. Você que criou também, você que acredita, que confia no Evangelho, comenta aí. Se você confia ainda, como é que está a sua fé? Eu queria saber como é que está a sua fé hoje. Como é que está a sua confiança em Deus? Ela está ainda no auge? Ela está ainda tá na metade? Ela está nos 10, 20%? Como é que está a sua fé? Comenta aí. Para que a gente possa estar orando pela sua vida. Comenta como é que está a sua fé, como é que está a sua confiança em Deus. Ela está lá em cima ou está lá embaixo? E aí o apóstolo Paulo vai entrar na questão da ressurreição, dizendo, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a fé que vocês têm, que é o primeiro texto que nós lemos. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Então Paulo está argumentando. É uma argumentação lógica aqui. Vocês dizem que não há ressurreição, mas Jesus ressuscitou. Então, se Ele não ressuscitou, então tudo que a gente está falando, tudo que a gente está pregando, tudo que nós cremos é vão. Então vocês estão invalidando. Mas como é que vocês conseguem invalidar um fato? Porque todo mundo viu Jesus ressurreto. Paulo enumera essa lista. Então quem é que eles viram? Entendeu? Ele está argumentando, está construindo um argumento. Aí ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, se a ressurreição de Jesus não aconteceu, nós ainda estamos com todos os nossos pecados com dedos apontados para nós. Ou seja, não fomos perdoados de nada, não fomos justificados de nada, não temos acesso a Deus, não seremos aceitos por Deus,
não vamos para céu nenhum, não somos filhos de Deus. Entendeu? Ou seja, tudo desmorona, todo o castelo ele cai por terra se a ressurreição de Jesus foi em vão. Por isso a ressurreição é o auge da pregação do Evangelho. Às vezes as pessoas focam no Cristo morto, mas eu quero anunciar o Cristo que está vivo. Eu não quero anunciar o Cristo do madeiro, que está preso ainda lá, que está sangrando ainda lá. Eu estou anunciando o Cristo que já ressuscitou e disse: estou com vocês até o final. E ele continua no versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ou seja, quem morreu confiando em Jesus está perdido. Vai para onde se Jesus não ressuscitou de fato? Para onde foram essas pessoas? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha como é que começa a virar o jogo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, isso aqui é lindo demais. Somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou seja, as pessoas que estão buscando a Jesus hoje. Então assim, eu só sirvo a Deus se Ele fizer isso na minha vida. Eu só sirvo a Deus se Ele me abençoar. Eu só sirvo a Deus se Ele fizer o que eu quero. Eu só sirvo a Deus se Ele abrir porta para mim. Eu só sirvo a Deus se Ele falar desse jeito, dessa forma. Você é o mais infeliz desse mundo, irmão. Nós temos que esperar em Cristo não apenas coisas aqui nessa vida, embora todos nós queremos, mas os nossos olhos e a nossa esperança tem que estar naquilo que Ele preparou para a gente, naquilo que ainda vai chegar, no pós-morte. Porque como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. E essa é a nossa verdadeira alegria. Aqui na Terra somos os mais infelizes se a gente vive só querendo o benefício de Jesus para cá. Mas o maior benefício de Jesus é a ressurreição, a justificação. É ser aceito por Deus e morar com Deus. Ele continua. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo eles primícias dos que dormem, ou seja, Jesus, depois do seu projeto concluído, né, é o primeiro a morrer e ressuscitar dentro desse projeto concluído. Porque Jesus já havia ressuscitado pessoas. No Antigo Testamento, pessoas já haviam ressuscitado. Mas depois da obra concluída, Jesus é o primeiro. Tá? Jesus é o primeiro para poder puxar os outros, tá? Puxar cada um de nós. Ou seja, permitir que a gente também ressuscite para a vida eterna. Porque todo mundo que ressuscitou e morreu. Jesus ressuscitou e continua vivo. Então Jesus é o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. Os outros ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Ressuscitaram para poder apontar para Jesus, dizendo assim, ó, eu estou ressuscitando, dizendo que eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Até os deuses antigos morriam, mas Jesus tem poder de dar a vida e de tirar a vida. Então, o fato de Jesus ressuscitar não é que ele está imitando os outros que ressuscitaram ou aqueles que ele mesmo ressuscitou. Ele está ressuscitando para a vida eterna. Tá? E é isso que nós vamos vivenciar. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Adão trouxe a morte, mas Jesus trouxe a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Olha aí, olha como é que está colocando a ordem. Então Jesus é o primeiro a ressuscitar dentro desse projeto concluído, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Ou seja, Jesus virá, vai destruir tudo, quem não aceitou, quem não quis, todo o poder do inimigo, todo o principado,
Todos os espíritos malignos e imundos serão destruídos, serão lançados no local de tormento e condenação, junto com as pessoas que os servem, que os adoram, que não entregaram sua vida para Jesus. Mas aqueles que confiam na salvação de Cristo, naquilo que Jesus fez, na sua morte e ressurreição, que nos justifica, esses irão para o céu. Esses serão resgatados por Ele. Porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente Ele exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Está falando aqui, obviamente, do Pai, né? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aí ele finaliza no versículo 51 em diante com algo maravilhoso. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos os que estão em Cristo serão transformados. Como que é essa transformação e para que essa transformação serve, pastor Paulo? Versículo 52. Vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, quando a última trombeta tocar, aí se é a última porque tem outras, aí você vê lá em Apocalipse. Então, quando ressoar a última trombeta, é que vai acontecer isso aqui, que é algo maravilhoso. Não é algo demorado, é algo que vai acontecer num abrir e fechar de olhos, que ele chama aqui de transformação. Nós vivos seremos transformados para poder estar lá. E aqueles que morreram ressuscitarão. Então isso aqui é lindo demais. Lindo demais. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, o que é que Jesus vai nos dar? Como diz lá na carta de João, a vida eterna. É isso, irmãos, que a ressurreição de Jesus nos dá, a vida eterna. Então Jesus é o primeiro a ressuscitar para viver eternamente. Nós vamos acompanhar isso. Morremos no batismo, mas na última trombeta vamos ressuscitar ou ser transformados, dependendo, né, de onde a gente estiver, ou morto ou vivo. Mas todos nós iremos para o mesmo lugar, teremos as mesmas condições. Isso aqui é lindo demais. Ele debocha, né? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Né? No 54 ele diz, tragada foi a morte pela vitória. No 57 ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há vitória para a vida eterna, não há salvação, se não for por meio de Jesus Cristo. Então meu recado para você como pastor, não pague para ver se Jesus é ou não verdadeiramente o Filho de Deus. Em Mateus 27, 54, foi esse o erro do oficial romano. Ele ficou esperando para ver o que ia acontecer. Ele ficou esperando para ver se Jesus era de fato Filho de Deus ou não, mas ele só viu isso depois de tudo já ter acontecido. Não deixe para reconhecer Jesus depois. O oficial romano, diz aqui a Escritura, e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Não deixe para a última hora, não deixe para depois, porque depois vai ser tarde. A decisão é agora. Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê, já está
condenado. Não é que vai acontecer a condenação, já está condenado.